ao nosso Deus Todo-Poderoso. Você está com o coração preparado para ouvir o que Deus ele vai falar com as nossas vidas nessa noite? Aleluias. Então quero convidar você a abrir comigo Isaías capítulo 6, versículo 1. Creio que o Senhor vai falar de uma forma muito especial com as nossas vidas, porque o nosso Pai é bom, porque o nosso Pai ele é maravilhoso. O nosso Pai ele tem coisas muito preciosas para cada vida, para cada um, mas vai depender de nós tomarmos posse disso. Isaías capítulo 6, versículo 1, a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso vai dizer assim: no ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Em torno dele posicionavam-se serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eis que toda a terra está plena da glória do Senhor. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou repleto de fumaça. Então bradei eu: ai de mim, não tenho salvação, porque sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Versículo 6: e imediatamente um dos serafins voou onde eu estava, trazendo brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e declarou-me: vê, isso tocou os teus lábios, a tua culpa será removida e o teu pecado está perdoado. Amém? Os irmãos podem tomar os assentos em nome de Jesus. Que palavra maravilhosa, que palavra tremenda, a qual Deus ele revela para as nossas vidas aqui. A gente sabe que Isaías foi um grande homem de Deus, um grande profeta, mas quando nós pegamos aqui essa passagem, aqui foi logo no início do chamado dele, para ele viver as coisas grandiosas com Deus, as coisas maravilhosas. Isaías era um homem comum, um homem simples como eu e você. Era um homem a qual carregava muitos pecados, muitos erros. Era um homem a qual tinha lábios impuros, ou seja, um homem que talvez mentia, que talvez falava palavras de indecência. Era um homem normal, um homem comum, um homem pecador, como todas as outras pessoas. Um homem a qual carregava muitas falhas e a qual ele vivia no meio de um povo pecador. Vivia no meio de um povo a qual o lábio daquele povo era um povo a qual talvez vivia debaixo da mentira, debaixo do engano, debaixo da violência, talvez das imoralidades, de tantas outras coisas ruins. Só que o grande problema é que quando nós pegamos a vida dele antes dele ter essa visão grandiosa e maravilhosa, talvez ele não conseguia compreender o tamanho da gravidade que eram os pecados a qual ele cometia. Talvez ele não conseguia compreender o tamanho do problema que era ter lábios impuros, de falar o que não deveria. Era um homem comum que pecava e não compreendia o tamanho da consequência a qual o pecado podia gerar sobre a vida dele. Ou seja, era um homem que
estava com os seus olhos espirituais fechados, os seus ouvidos espirituais fechados, a qual não conseguia compreender o tamanho da consequência a qual poderia acontecer sobre a vida dele, pelo motivo dele ser pecador. Nós precisamos compreender uma coisa, que tudo que está oculto na nossa vida não se pode ser resolvido. Tudo que está escondido dentro de nós jamais vai poder ser resolvido. Quem aqui tem veículos, carros? Quando nós temos um veículo e muitas vezes ele começa a dar problema, muitas vezes começa a falhar, não começa a funcionar direito, nós precisamos fazer uma coisa antes de arrumar. A primeira coisa é levar o veículo até um mecânico, e a primeira coisa a qual ele vai fazer é tentar identificar qual é o problema, porque se ele não conseguir identificar qual é o problema, ele jamais vai conseguir consertar aquilo. Então a primeira coisa a qual o mecânico ele vai fazer, ele vai tentar identificar o que está causando aquilo. Qual é a peça, qual é o componente do veículo que está causando aquele problema, que está fazendo talvez aquela luzinha no painel acender. E no momento ao qual ele consegue identificar o problema, aí sim, ele vai conseguir resolver o problema. Assim é na nossa vida, tudo aquilo que ainda está oculto, ainda está escondido dentro da gente, tudo aquilo que a gente ainda não conseguiu compreender, a gravidade que pode ser gerado em nós, não vai ser resolvido, não vamos conseguir resolver em nós. E eu não estou falando de físico, mas eu estou falando de coisas espirituais. Tudo aquilo a qual você faz, que você não sabe a grandiosidade do erro a qual você está cometendo, provavelmente você vai continuar pecando. Se você não compreender a gravidade que é mentir, você vai continuar mentindo. Mas quando nós começamos a compreender aquilo que está oculto, nós começamos a resolver esse problema, nós começamos a mudar isso. Então o primeiro passo na nossa vida é a gente reconhecer os nossos erros, reconhecer as nossas falhas, para que assim venha a ser resolvido isso. Ou seja, nós precisamos conhecer a nós mesmos. Nós precisamos conhecer a nós mesmos. Muitas vezes a gente não conhece a gente ainda. Muitas vezes a gente não sabe lidar com nós mesmos. Muitas vezes nós não conseguimos lidar com as nossas emoções, com as nossas vontades e com os nossos desejos. Então o problema nunca é resolvido na nossa vida. Mas quando a gente começa a nos conhecer, as coisas começam a ser mudadas. E aqui a gente vê que quando Isaías ele teve aquela visão, a qual ele viu Deus no trono, viu a majestade, a grandeza de Deus, o poder de Deus, quando ele teve a revelação de quem era Deus, ele também teve a revelação de quem era ele. Quando nós temos uma revelação de Deus, uma revelação da natureza de Deus, aí nós começamos também a ter uma revelação de quem somos nós. Por isso que quando nós viemos para Jesus e nós temos um encontro com Jesus, quase 100% das pessoas se colocam ao chão e começam a chorar desesperadamente. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu tive encontro com Jesus dentro da igreja, a minha oração era: Senhor Jesus, perdoa-me porque eu sou pecador. Quando eu tive a revelação de uma parte de quem era Jesus, de quem era Deus, eu também tive uma revelação de quem era eu. Ou seja, a presença e a glória de Deus, quando veio sobre a vida de Isaías, começou a
revelar o que estava oculto dentro dele. Começou a revelar as suas falhas, começou a revelar os seus pecados, começou a revelar as suas impurezas, começou a revelar a sua natureza pecaminosa. E quando ele teve a revelação de quem ele era, ele vai dizer assim no versículo 5: ai de mim, não tenho salvação, porque sou um homem de lábios impuro. Nós só vamos conseguir ver o que está oculto dentro de nós quando nós começarmos a nos aproximar mais de Deus. Por isso que toda pessoa a qual está longe da presença de Deus, ela vive no pecado, porque ela não consegue enxergar o quão grave é o que ela está fazendo. Ela não consegue enxergar aquilo que está oculto e escondido dentro dela mesma. Mas quando nós temos um encontro com Deus, com a presença de Deus, a cegueira espiritual é removida dos nossos olhos. Isaías só teve a compreensão do quanto ele era pecador, do quanto ele estava longe da salvação, quando ele teve a compreensão da grandeza, da santidade e da glória de Deus. Quando você tiver uma revelação de Deus sobre a sua vida, automaticamente você vai ter uma revelação de algo que está oculto dentro de você, porque a luz de Deus, ela faz ficar claro e visto aquilo que está escondido. Sem Jesus Cristo não há como nós mudarmos, sem Jesus Cristo não há como nós nos arrependermos, porque fica tudo escondido, fica tudo oculto, não compreendemos nada. Sem Jesus Cristo você pode ler a Bíblia muitas vezes, mas você não vai entender quase nada, porque vai ficar oculto. Mas quando a presença e a revelação dele vem, as coisas começam a brotar. E daí quando você vem para Cristo Jesus, a luz começa a brilhar sobre a tua vida. E daí quando você vem para Cristo Jesus, aqueles que você achavam que eram seus amigos, você vai começar a ver que não eram seus amigos. Aqueles que andavam ao seu lado, você vai começar a ver que eles estavam apenas se aproveitando de você, apenas querendo tirar vantagem de você, porque antes de Cristo estava oculto, mas agora quando você teve a revelação dele, começou a ficar claro aquilo que estava escondido. E aí você começa a ver que não era aquilo a qual você pensava que é. Isso aconteceu na vida de Isaías. A presença de Deus, a revelação de Deus também revelou quem ele verdadeiramente era: um homem de lábios impuros. Uma pessoa longe de Deus jamais vai conseguir compreender os seus próprios erros. Uma pessoa longe de Deus jamais vai conseguir compreender o quanto está andando num caminho errado. Uma pessoa longe da revelação de Deus jamais vai conseguir compreender o quão os passos dele são largos para a perdição. Mas quando vem a revelação, as coisas começam a clarear e nós começamos a ver a gravidade do pecado. Nós começamos a remover as vendas dos nossos olhos, os tapões dos nossos ouvidos, começamos a ouvir a Deus, começamos a compreender, e o orgulho começa a ser quebrado dentro de nós, a ganância começa a ser removido dentro de nós, a vaidade começa a ser tirado dentro de nós, porque antes nós não enxergávamos. Antes nós queríamos comprar as coisas apenas para mostrar para os outros. Eu quero ter o melhor carro para mostrar para os meus amigos, mostrar para a minha família. Ou seja, estava cego debaixo de um orgulho. Estava muitas vezes debaixo de uma competitividade, debaixo de uma coisa que sempre queria mostrar que era melhor do que o outro. Cegueira do orgulho. Mas quando nós vemos para Cristo, nós mudamos, e daí nós paramos de ir nas jogatinas, nós paramos de querer ser melhor do que os outros, nós paramos de querer ficar nos mostrando para os outros. Por quê? Porque a revelação de Jesus, ela também revela quem nós somos. E a partir disso que começa a haver uma mudança, começa a haver um arrependimento dentro de nós. Porque longe de Deus é muito difícil de nós vermos os nossos erros.
Longe de Deus é muito difícil de você conhecer a si mesmo, mas é muito fácil de você ver os erros dos outros. Você vai ver erro na vida do irmão, você vai ver na vida do outro, você vai ver o erro na vida do outro, mas não consegue ver os seus próprios erros, porque estão ocultos, estão escondidos. E somente na presença de Deus nós começamos a tirar a nossa atenção do erro dos outros e começamos a olhar para dentro de nós, ou seja, a visão espiritual é aberta e nós começamos a ver aquilo que estava oculto. Nós precisamos compreender que o pecado revelado não é para a morte. Quando Deus ele revela um pecado sobre a nossa vida, esse pecado ele não é para nos destruir. Essa revelação ela não vem para nos desanimar, essa revelação do pecado ela não vem para nos constranger, essa revelação ela não vem para nos destruir. Quando Deus ele nos dá a revelação de um pecado, é porque Deus ele quer nos purificar. Quando Isaías teve a revelação do quanto ele era pecador, não era para destruir ele, mas era para conduzi-lo a uma purificação. Todas as vezes que Deus revelar algo de errado em você, Deus não está contra você. Todas as vezes que Deus apontar um pecado na sua vida, Deus não está contra você. Deus está apenas querendo te purificar. Deus está querendo apenas te limpar. Quem aqui tem filhos? Você ama o seu filho? Todo pai que ele ama, ele vai sempre aconselhar. Todo pai que ele ama verdadeiramente, ele sempre vai cuidar dos seus filhos. E todo pai que ama, ele sempre vai precisar dizer um não para o seu filho em algum momento. Vai ter que saber dizer não, vai ter que dizer: ei filho, você não pode fazer isso. Porque o pai ama, o pai ele fala o não, o pai ele não deixa, porque o pai ama muito, porque o pai quer o melhor para o seu filho. O pai ele não quer prejudicar, o pai ele não quer fazer mal para o filho, o pai não quer destruir o filho. E aí o pai vai começar a dizer: ei filho, não anda com aquelas pessoas, porque vão te levar para o mau caminho. Porque o pai não quer perder o filho, porque o pai não quer ver o filho nas drogas, não quer ver o filho perdido, porque o pai não quer ver os filhos sofrendo. O pai vai dizer: ei filho, não vai naquela festa, porque o pai sabe que lá acontecem muitas coisas ruins, porque o pai sabe que lá tem violência, que lá muitas vezes acontecem assaltos, que muitas vezes pode acontecer mortes, pode acontecer coisas terríveis lá. E muitas vezes o pai vai dizer: ei filho, não suba ali porque tu vai cair. Ei filho, desça daí meu filho, não faça isso. Ei filho, me obedeça. Porque o objetivo do pai vai ser sempre ajudar. O objetivo do pai vai ser sempre pelo amor, sempre pelo melhor do seu filho. Só que o grande problema é quando o filho ele não consegue compreender que é para o seu próprio bem. O grande problema é esse, que muitas vezes os filhos não compreendem que isso é para o próprio bem. E aí o filho vai começar a dizer: o meu pai é um chato, ele não deixa eu fazer nada. O meu pai não sai do meu pé, não deixa eu ir numa festa, não deixa eu fazer isso, não deixa eu fazer aquilo, não deixa eu me divertir com os meus amigos, não deixa eu andar com aquelas pessoas. E aí começa a dizer que o pai é chato. Muitos estão assim com Deus. Deus está dizendo: ei filho, não faça isso. Ei filho, não vai para aquele caminho. Ei filho, não peques. E muitos estão achando que o Pai dos céus é um Pai autoritário, um Pai cheio de regra, que nos impede de fazer muita coisa, que quer nos aprisionar, que quer nos impedir. Não. Quando Deus ele aponta um erro nosso, é porque Ele nos ama, porque Ele quer nos conduzir no melhor caminho. E nós que somos filhos, nós precisamos ter a visão do Pai.
Nós precisamos ter a visão do Pai, porque o filho, ele muitas vezes tem a sua própria visão, mas não tem a visão do Pai. Às vezes o filho sobe em cima da mesa, ou sobe num lugar alto, e o pai vai dizer: ei filho, desça daí, senão tu vai se machucar. Filho meu, desça dali por favor, porque eu não quero que tu se machuque. Só que o filho, muitas vezes, na sua visão, ele vai olhar para o seu pai e vai dizer: meu pai não deixa eu fazer nada, o meu pai não deixa eu ser feliz, o meu pai me proíbe de fazer tudo o que eu quero, porque está tendo visão apenas de filho e não está compreendendo a visão do pai. O pai está trazendo algo para ajudar ele, para que ele não se machuque, mas o filho, ele acha que pode fazer tudo que é do jeito dele, como ele quer. E muitas vezes nós agimos assim com Deus, muitas vezes nós achamos que do nosso jeito é melhor, muitas vezes nós achamos que da nossa maneira de pensar é melhor, muitas vezes nós pensamos que os nossos planos são melhor, porque nós não compreendemos os planos e a visão que Deus ele está tendo das coisas. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar o tamanho do perigo que está na nossa frente, muitas vezes nós não conseguimos enxergar o tamanho da condenação que pode vir sobre nós se continuarmos no pecado, se continuarmos no erro, se continuarmos naqueles caminhos, porque nós estamos tendo uma visão diferente da visão do Pai, uma visão diferente da visão do Espírito Santo sobre a nossa vida. Você precisa compreender uma coisa, que Deus ele te ama muito, que Deus ele nunca desistiu de você, que Deus ele está trabalhando para lhe dar o melhor, para trazer coisas grandes e maravilhosas para a sua vida, que quando Deus ele diz não, é porque Ele tem coisas muito maior para você, que quando algo não dá certo na sua vida, é porque Deus ele tem coisas muito melhores para você. Hebreus capítulo 12 versículo 5 diz assim: estais esquecido da palavra de encorajamento que Ele vos dirige como filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem desanimes quando por Ele sois repreendido, pois o Senhor disciplina quem ama, e educa todo aquele a quem recebe como filho. Suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual o filho que não passa pela correção do seu pai? Se Deus está nos corrigindo, é porque Ele está nos amando. Se Deus está nos ensinando, é porque Ele está nos amando. Muitas pessoas às vezes não gostam daquela palavra forte que puxa a orelha, né? Mas nós precisamos aprender a amar isso, porque isso é sinal de que Deus ainda está na nossa vida. Porque o problema é quando Deus não falar mais. O problema é quando Deus não falar mais. Mas enquanto Ele está falando, é um Pai que nos ama, é um Pai que está nos corrigindo, é um Pai que quer o melhor para a nossa vida. E uma das coisas a qual eu tenho percebido que muitas pessoas elas têm acabado desanimando, parando porque foram frustradas. Muitas pessoas elas fazem os seus planos, fazem os seus projetos, mas Deus não está nisso. E daí quando dá errado aquilo a qual desejavam fazer, acabam muitas vezes se frustrando. Mas se entendesse que Deus não está permitindo porque Ele tem algo muito maior e melhor, muitas vezes nós fazemos nossos planos, nossas vontades e não dão certo, e a gente fica pensando: por que as coisas não dão certo para mim? É porque esse não é o plano de Deus para você, porque você está pensando pequeno, porque você quer aquilo que talvez não tenha valor nenhum, porque aquilo que talvez você está querendo vai te afastar da presença dEle. Porque o que Deus Ele quer para você é muito maior do que você consegue imaginar. Os planos dEle são muito mais grandes do que você consegue imaginar.
Mas para isso você vai precisar se aproximar dele, ter a revelação de quem é ele, para você conseguir ter a revelação de quem você está sendo. E quando você tiver a revelação de quem você está sendo, você ser mudado e transformado, e ter uma mentalidade dos céus e se alinhar à vontade de Deus, para viver o sobrenatural dele sobre a sua vida. As pessoas, elas se frustram porque colocam esperança naquilo que não é da vontade de Deus. Porque quando nós colocamos a esperança naquilo que é da vontade de Deus para as nossas vidas, nós jamais seremos frustrados, nós jamais vamos desanimar, porque na vontade de Deus tudo dá certo, porque na vontade de Deus tudo é perfeito. E às vezes parece que é Deus quem não está querendo nos abençoar, e às vezes parece que é Deus quem não está querendo que a gente tenha as coisas, mas não é. Deus, Ele quer te abençoar, Deus, Ele quer que você tenha coisas grandes, mas talvez o que você está querendo vai te afastar dEle. Talvez do jeito que você está pensando não é o melhor de Deus para a sua vida. E quando nós compreendemos isso, nós começamos a andar segundo a vontade de Deus. E nós precisamos aprender uma coisa, que às vezes vai precisar doer para a gente aprender. Às vezes vai precisar machucar. Quem é que nunca tomou uma cintada, uma varada do pai? Doeu, né? Mas aprendeu. Machucou, né? Mas aprendeu. E às vezes assim é na nossa vida. Quando nós pegamos o filho pródigo, ele não queria mais saber do pai, pegou a parte dele e foi embora. Começou a passar fome e necessidade, perdeu tudo o que tinha. E sabe o que fez ele voltar? A fome. Teve que passar fome e perder tudo para aprender. E muitas vezes Deus, Ele permite a gente passar pela dor. Muitas vezes Deus, Ele permite a gente passar pela fome, passar pela necessidade. Não é para nos destruir, não é porque Ele não nos ama, não, é porque Ele nos ama de tal maneira que Ele está disposto a fazer de tudo para não nos perder. Ele está disposto a, se for preciso, nos ferir para não nos perder. E Ele nos dá o livre-arbítrio para a gente escolher. Mas Ele sempre está dando uma oportunidade da gente voltar. Ele sempre está dando uma oportunidade da gente se ajeitar com Ele novamente, porque Ele nos ama. Ele está sempre com os braços abertos dizendo: ei filho, volta para mim. E quanto antes tu voltar, menos tu vai sofrer. Quanto antes tu se alinhar na vontade dEle, menos você vai sofrer. Às vezes dói, às vezes machuca, mas no final se torna bom. Aquele filho pródigo foi machucado, foi humilhado, foi desprezado, doeu, passou fome, não pôde nem comer a comida dos porcos, se tornou pobre, se tornou miserável, doeu muito, mas quando ele voltou para o pai valeu a pena. Quando ele voltou para o pai, foi bom ter passado por aquilo, porque ele aprendeu, porque ensinou, porque curou ele. Mas nós não precisamos passar por isso. Nós não precisamos passar por isso. Se nós aprendermos que Deus, Ele nos ama e que Deus, Ele quer o melhor para nós, e aprendemos a nos alinhar à vontade dEle, nós não passamos pela dor. Nós não vamos passar por aquilo. Então tudo o que acontece na nossa vida tem um propósito, é Deus nos ensinando. É Deus dizendo: eu tenho o melhor para você, eu quero coisas melhores para você. E quando Deus, Ele mostra os nossos erros, muitas vezes parece que Ele está contra nós. Quando Deus, Ele começa a mostrar os nossos erros, parece que o Senhor, Ele está nos rejeitando, parece que o Senhor, Ele está nos abandonando, parece que Deus está contra a nossa vida. Quando as coisas não dão certo na nossa vida, parece que Deus está contra a nossa vida, mas é muito
pelo contrário, é porque Deus está conosco. É porque Deus, Ele quer nos transformar e nos mudar. Deus está demonstrando o seu amor e o seu cuidado para com as nossas vidas, para que nós não perdemos a vida eterna, para que nós não perdemos a morada eterna com o Senhor Jesus Cristo. Deus está nos conduzindo apenas a abandonar aquilo que vai nos afastar dEle. Deus está apenas nos conduzindo a não errar mais e a viver o melhor que Ele tem para as nossas vidas. Então, quando Deus Ele mostra algo de errado em nossas vidas, não é para nos humilhar, não é para nos entristecer, mas é para nos alinhar à vontade dEle, para que nós viemos a viver o sobrenatural. E quando Isaías viu o quanto ele era pecador, ele disse: ai de mim agora, eu vi o Senhor dos senhores, eu vi o Rei dos reis, eu vi o Todo-Poderoso, aquele que está sentado no trono de glória. Eu não tenho salvação mais, porque eu sou um pecador, sou um homem de lábios impuros. Ele reconheceu o seu pecado, reconheceu o seu erro, ele reconheceu que ele era um falho. E mesmo ele achando que não tinha mais salvação, mesmo ele achando que não tinha mais jeito para ele, ele vai dizer que um serafim, um anjo de 6 asas, vai vir em direção a ele, com uma brasa viva, a qual havia pegado do altar de Deus. Imagine só agora Isaías reconhecendo os seus pecados e vindo aquele serafim enorme de 6 asas em sua direção, com uma brasa viva nas mãos. Talvez muitos poderiam pensar: agora é meu fim, porque aquela brasa vai me queimar. Agora é meu fim, porque aquele serafim, ele vai me destruir. Mas quando aquele serafim vem, ele toca nos lábios de Isaías, e aquela brasa não o queimou, aquela brasa não o machucou, aquela brasa não o humilhou, aquela brasa não o desprezou, mas aquela brasa o curou e o purificou. Por pior que sejam os nossos erros, por pior que seja aquilo que nós fazemos lá no passado, quando nós conseguimos reconhecer os nossos erros e nos arrepender, o Senhor Ele não vem para nos destruir, Ele não vem para pisar na cana que já está quebrada, Ele não vem para apagar o pavio que está apenas fumegando, não. Quando Deus Ele revela os nossos erros e os nossos pecados, não é para nos destruir, não é para nos humilhar, mas é para nos curar, é para nos santificar, é para nos transformar. Quando o Pai diz: filho, não faça isso, é porque Ele está demonstrando o seu amor por nós. É porque Ele está dizendo: eu ainda não te abandonei, eu ainda não te rejeitei, eu ainda não te deixei. Ele não foi envergonhado, Ele não foi machucado, mas Ele foi curado, Ele foi purificado quando a brasa tocou nos seus lábios. Deus Ele quer transformar a sua vida. Deus Ele quer te pegar no colo como filho. Ele quer dizer o quanto Ele te ama. Mas para que a revelação de quem nós somos aconteça, nós precisamos ter a revelação de quem é Deus. E para ter essa revelação, nós precisamos buscar a presença de Deus. Por isso que o Senhor diz: vinde a mim. Por isso que o Senhor Ele diz: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Porque nós primeiro precisamos buscar a revelação dEle. Primeiro nós precisamos buscar a presença dEle, e é depois Ele quem que vai nos purificar, é Ele quem que vai nos transformar, é Ele quem que vai nos abraçar, é Ele quem que vai nos chamar de filho. Nós precisamos, amados, ser íntimos de Deus para vivermos o sobrenatural. Nós precisamos ser íntimos de Deus para sermos chamados de filhos e ver com clareza aquilo que estava oculto dentro de nós. Não perca tempo com as coisas dessa terra, não perca tempo com aquilo que estão dizendo ali fora, não. Ei, do que adianta você ganhar 1000 almas se você perder a sua? Do que adianta você ganhar o mundo inteiro, ganhar cidades inteiras, ganhar
terras, ganhar casas, ganhar riquezas, se você perder a sua alma? Há algo dentro de você que vale mais do que tudo, e somente você e Deus. É somente você e Deus, a salvação individual. Eu não posso salvar você, você não pode me salvar, ninguém pode salvar ninguém, somente Jesus Cristo, Filho de Deus, é o único caminho. Eu estou aqui para apenas apontar a estrada, apontar a direção, que é Jesus Cristo, mas vai depender de você, de você mergulhar e abandonar o velho homem, a velha mulher, de deixar isso para trás. Sabe, interessante que Pedro era um dos discípulos, Pedro andava com Jesus, e certa vez Jesus estava rodeado numa grande multidão na praia. Então agora Simão Pedro vai emprestar o seu barquinho para Jesus. Jesus vai subir em cima do barquinho, vai se afastar um pouco, vai entrar um pouco dentro das águas, e ali Jesus vai começar a pregar, Jesus vai começar a falar do reino, da salvação. Veja só, Simão Pedro andava com Jesus, Simão Pedro emprestou o barco para Jesus, mas Simão Pedro ainda não tinha a revelação de quem ele era, ele ainda não tinha a revelação do quão pecador ele era. E após Jesus ele pregar, após Jesus ele ensinar, Jesus ele vai dizer para Pedro e para os outros discípulos: vão mais adistante, vão mais longe e joguem as redes do lado direito. Pedro vai dizer: mas Senhor, pescamos a noite inteira e nós não pegamos nada, mas diante da tua palavra nós vamos obedecer. E ali, quando eles jogam as redes, era tantos peixes que eles não conseguiam puxar, tiveram que chamar amigos, outro barco para vir ajudar, e encheram de tantos peixes que os barcos quase afundaram. Ali houve uma revelação da grandeza de Deus, uma revelação do poder de Deus, uma revelação de que Jesus era o Filho de Deus, um milagre grandioso. E foi ali quando Pedro teve a revelação de quem era Jesus, que ele também teve a revelação de quem ele era. E nesse momento ele vai se prostrar ao chão. Pedro vai se colocar aos chãos diante de Jesus e vai dizer: Senhor, não se aproxime de mim, porque eu sou pecador. Você só vai conseguir compreender quem você verdadeiramente é quando você começar a ter a revelação de quem Deus ele é, quando você começar a ter revelação da grandeza de Deus. Então quando a presença de Deus vem, não há como ficar de pé. Por isso que quando a presença de Deus vem, não há como segurar a lágrima, porque quando a presença de Deus ela vem, não há como o orgulho permanecer dentro da gente, não há como a vaidade permanecer dentro da gente, porque a gente vê o quanto a gente é miserável sem Ele, porque a gente vê o quanto a gente é pecador e falho, mas é só na presença dEle que vai ser revelado o nosso eu, é só na presença dEle. E você não precisa ter medo de se aproximar de Jesus. Por mais que você seja pecador, por mais que você seja falho, muitos dizem assim: pastor, eu primeiro vou ajeitar a minha vida, depois eu vou para a igreja, primeiro eu vou abandonar esse pecado, depois eu vou para Jesus. Talvez um dia seja muito tarde, porque Jesus ele quer que você venha da forma qual você está, mas quando você vir a Jesus, você será transformado. E se você tem medo que Jesus possa te contaminar com o seu pecado, deixa eu te dizer que Jesus, Ele jamais vai se contaminar com o nosso pecado, mas quando nós temos um encontro com Ele, somos nós a quem somos purificados. Jesus Ele não se contamina, Jesus Ele nos purifica, Jesus Ele nos limpa. Por isso que Ele diz: vinde a mim. Vinde a Jesus do jeito que você está, busca a presença dEle. É Ele quem vai te mudar, é Ele quem vai te purificar, é Ele quem vai te transformar.
Jesus vai dizer para Pedro: ei, não tenhas medo, a partir deste momento tu serás um pescador de homens. Quer ser usado por Deus? Quer fazer coisas que nenhuma outra pessoa fez? Quer romper na sua vida? Primeiro vai ter que fazer que nem Isaías, que nem Pedro. Primeiro vai precisar reconhecer o seu pecado. Depois de reconhecer o seu pecado, vai precisar se arrepender e ser purificado por Deus. E aí sim, depois Deus vai te enviar. Isaías só foi enviado por Deus depois que os seus lábios foram purificados. Jesus só falou para Pedro que seria pescador de homens quando Pedro reconheceu o seu pecado. Nós precisamos reconhecer os nossos erros, para que Deus, Ele venha nos transformar de dentro para fora. Amém? Quero convidar vocês a se colocar de pé nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu amor sobre